É o tempo que vai dar a sua multidisciplinaridade. Escolha uma área e fica ali. Não tem como colocar a voz quando você não tem nem o ar para produzir a voz. Então, crie, respire o ar e solta a sua voz. Pratique. E tem gente que fala, né? Não, você não precisa estudar essas coisas, esse tipo de coisa, é só sair programando. E depois de um tempo que a gente ganha experiência, a gente vê como esses conceitos computacionais é necessário se você quer realmente estar participando de projetos mais ousados e desafiadores. Felipe Nunes, arquiteto de solução da Neo4j. Hoje a gente está aqui em mais um Hipsters.talks e esse tema dos bancos de dados não relacionais já vem de bastante tempo. Então a gente está num mundo cada vez mais complexo dos dados, onde você precisa encontrar outras formas de guardá-los, pesquisá-los e até a forma que você encara as buscas dentro deles. E para complicar um pouco mais, o que era já antigo do banco de dados relacional, ainda aparece as LLMs e a IA generativa, que tenta ampliar as possibilidades para a gente. Felipe, eu queria entender como que entra um banco de dados não relacional, como que entra grafos nesse mundo de hoje de dados que está cada vez mais esparso. A gente tem um monte de ETL, um monte de ferramenta, um monte de mineração, preparo de dados, mineração de dados. Onde que entra mesmo o tal do Neo4j e os grafos? Quando a gente fala de grafos, onde ele entra fortemente é em considerar o relacionamento como um cidadão de primeira classe. É onde é a ideia de que você ter uma compreensão de como as coisas se ligam, elas importam e têm um impacto. Muito do que a gente vem vendo inteligência artificial hoje em dia são dados que têm iniciativas, trabalhos, provas de conceito, mas não dão frutos, em grande parte porque, na realidade de hoje, esses dados eles estão bem em silos. A ligação entre eles ela existe mediante um projeto, mas não mediante o negócio, mediante o de fato ali, você ter dentro de uma empresa, por exemplo, você chegar em todas as áreas e perguntar o que é um cliente. Aquele cliente está representado no dado de um jeito que em todas as áreas todo mundo fala da mesma maneira. Hoje é uma coisa rara. Você vai entrar em várias áreas, muito provavelmente cada um vai ter o seu jeito de argumentar de quem é o cliente. Então, isso para um mundo onde de hiperconectado exige esse contexto, que ele só vem através do relacionamento. Então, o grafo, ele agrega em você tirar melhor proveito da relação dos dados e em você tirar proveito do contexto que vem disso, e aí, com isso, ter um nível de qualidade que você vai impactar positivamente em projetos de IA. Porque agora, tendo a relação como cidadão de primeira ordem, você não fica preso àquela estrutura rígida das tabelas que a gente tem no modelo SQL, no modelo relacional tradicional. É óbvio que cada banco de dados tem um pouco a sua cara e alguns já aderiram um pouco ao não relacional, ao grafos, a mecanismos que têm, não são tabelas, são os documentos, mas existe essa diferenciação entre esses bancos de dados. Isso. Quando você pensa em modelar um mundo, um domínio, um assunto, um aplicativo, em um banco de dados relacional, você tem que pensar bem a modelagem para poder garantir que as referências, né, que existem lá, elas estão bem representadas. Se algo é alterado na compreensão, imagina, hoje eu tenho um conjunto de clientes em que eu estou conversando, por exemplo, com uma empresa hoje de mídia. Eles estavam conversando comigo a respeito da necessidade de conhecer melhor o cliente através da própria rede social dele. É algo novo, que significa novas ligações, novas conexões e referências num banco, que se não foi previstas, e que nesse caso não foi num banco de dados relacional, você muitas vezes tem que rearranjar toda a modelagem. No NoSQL, em bancos NoSQL usual, você também tem que pensar fortemente a representação daquele relacionamento e, se algo é alterado, a sua compreensão do assunto, novas perguntas, novas fontes de dados, você tem que rearranjar tudo. Em grafos, é humano. Entra o lado que
é muito mais natural para nós quando a gente começa, né? Olha, vai aprendendo como dirigir um carro. Olha, começa segurando o volante. E agora? Aperta o acelerador, já aumentou. É natural a correlação. Então, se eu acelerar aqui, dirigir aqui, olhar ali. Quando está o sinal verde, não tem ninguém passando na frente, a gente correlaciona num instante um conjunto de coisas, então eu vou acelerar. A gente conectou na nossa cabeça. Então, é mais natural para a gente, é natural tanto representar assim, como a gente expandir o nosso conhecimento. E o grafo, ele reflete isso. No mecanismo tradicional do banco de dados relacional, você vai ter alter tables aí, ter que mudar a estrutura total dessas relações, em vez de incrementá-las e puxar essas arestas entre os nós de uma forma um pouco mais natural. Então, onde não existia relação nenhuma, pode vir a existir em um banco de dados como esse. Exato. Tanto pode existir, como você pode criar abstrações, né? Seja, por exemplo, olha, esse conjunto de pessoas estão junto, eu posso ligar elas numa bolinha, num desses, desses nós. Eu posso ter uma compreensão a respeito de comportamento e prever que não é baseado em, olha, homem de tal idade, de tal estado, um filtro. Não é. É um comportamento na ideia de uma sequência de coisas. Eu estou falando o exemplo do carro, a maneira que eu dirijo fala muito sobre o consumo de gasolina. Então, existe o meu comportamento que é baseado em uma sequência de coisas. Então, em cenários onde eu quero compreender essas abstrações, também o banco de dados de grafo, ele é uma excelente forma de você, através de uma sequência de ações no tempo, né, você ter essa visão muito clara. E como que entra a inteligência artificial, o GenAI aí? Porque, dado que agora, num banco de dados assim, eu posso relacionar qualquer coisa com qualquer coisa a qualquer momento, soa um pouco isso da gente escrever um prompt para buscar qualquer coisa de qualquer forma, não é? Me parece que existe uma proximidade, diferente do banco de dados superestruturado, que você precisa de uma linguagem como SQL, que é rígida em sintaxe para pedir alguma informação. E normalmente essa rigidez traz complexidade e até algumas impossibilidades, não é? Então, nesse grafo, eu vou ter mais informações, vou poder construir elas de uma maneira mais simples. E para buscar, o que entra esse negócio de prompt, de LLM, dentro do Neo4j, ou mesmo dentro de outros bancos não relacionais? A representação dessas ligações que estão dentro do banco significa, em linha com a LLM, eu ter o LLM compreendendo ali, né, tendo a ideia do que você escreveu e traduzindo aquilo para algo como uma query para o banco. Como são queries pequenas e tem menor chance de erro, existem trabalhos nossos com vários desses frameworks. A ideia é que você pode fazer perguntas que ele vai tirar proveito do contexto que existe dessas ligações. Quando a gente fala dessa junção com o mundo de GenAI, a gente está falando em tirar o melhor proveito do que a LLM possibilita, que é falar, escrever para nós e a gente entender, mas trazendo informações que vêm de um contexto, vêm dessas relações dos dados. Eu quero fazer aquela pergunta que todo mundo se faz, quem está desenvolvendo software ou quem está criando um projeto novo, tem aquele momento que fala assim, peraí, onde que eu vou armazenar meus dados? E existia muito tempo atrás, aquilo era banco de dados relacional tradicional. Hoje em dia tem esses mecanismos enormes de onde você vai guardar dados, até porque ele vai estar em algum cloud, provavelmente, que tem 1000 opções, inclusive bancos de dados proprietários desses clouds. Por que alguém vai escolher como base de dados, como trabalhar os dados, o Neo4j versus, vou dar outros dois exemplos, um banco de dados clássico como MySQL ou Postgre, relacional, ou um não relacional clássico como MongoDB, ou o Neo4j. Eu entendo hoje em dia que, dada a complexidade dos nossos sistemas e arquiteturas, o Neo4j vai estar presente junto com uma pletora de outros, ou talvez um ou outro, sendo populado por algum deles. Eu entendo esse cenário. Mas existe também esse cenário dele trabalhar isolado ou quase isolado, em que, olha, nesse mecanismo aqui é mais interessante já partir
os dados aqui pelo Neo4j ou não, esse caso não é muito usado? O primeiro ponto que hoje uma pessoa que está desenvolvendo tem que pensar é qual a pergunta. Qual a pergunta que você está realizando ali com os dados, né? As queries que você quer executar. O que está acontecendo? Um ponto que eu vejo que é uma dificuldade em diversos clientes é a disparidade de compreensão do uso de dados entre diversos times. Engenharia de dados, ciência de dados, desenvolvedores, operação. Grafo, ele democratiza isso. Porque como todo mundo vê aquelas conexões e olha assim, entendi, um CNPJ eu sei o que é, estabelecimento eu sei. Então, tem as perguntas que você está falando que a gente vai representar aqui, a pessoa de negócio olha, ela, entendi. Numa mesma reunião eu já tive pessoas diferentes e cada uma delas olhando a coisa dentro do seu mundo, mas compreendendo. O primeiro ponto é quais são as perguntas. Então, se as perguntas envolvem relacionamento, relação entre coisas, Grafo é uma solução ideal para isso. O segundo ponto, quanto a Neo4j, a Neo4j, antes de Neo4j, não tinha bem a ideia de grafo e banco de dados na mesma coisa, não existia banco de dados grafo. O nicho veio junto com um mundo que surgiu ali, que não é só do lado mais corporativo, mas também acadêmico, open source da coisa. Então, até hoje, nós temos uma atuação forte no mundo open source, contribuindo com essa visão da ideia do uso de grafo como algo que vai beneficiar grafos para o bem, né? Vai beneficiar a sociedade. Então, esses dois lados, eles significam que, quando eu penso na ideia de Neo4j, ele é muito assim, foi uma pioneira que tem um investimento em grafo que já vem de muito tempo, e quando eu digo investimento em grafo arquitetura, escalabilidade, melhorias. Foi uma forte contribuidora, né? O OpenCypher, que foi uma parte de linguagem também trabalhada pela Neo4j em open source, ela influenciou fortemente a criação da primeira padrão ISO depois do SQL, né? Depois de muitos anos saiu o GQL, que hoje seria o equivalente, a ideia de como fazer queries para o banco de dados grafo. Vai vendo a GQL, você vê uma proximidade muito grande com a maneira de expressão do Cypher, que é da Neo4j. É um padrão criado a partir de mecanismos que vocês sugeriram. Junto com outras empresas, mas fortemente teve uma influência da OpenCypher, que era a versão open source da Neo4j. Né? E um trabalho com os comitês. É uma empresa que já tem bastante experiência, é uma empresa que o foco é esse, não é outra coisa, é grafo. Dia, tarde e noite falando grafo, pensando grafo, vendo os problemas que existem em torno do mundo de grafo, lidando com eles, valida muito o nosso trabalho quando a gente vê concorrentes também atuando juntos, né? Que eu acho que é algo que é muito interessante. No entanto, nível de qualidade, né, as preocupações que existem em torno da temática de grafo, elas vão além de usar somente grafo. Não é simplesmente usar um banco de dados relacional e achar que em escala o motor que é relacional vai funcionar bem em grafo. Não é assim, porque existem perguntas que são orientadas a relacionamento, que esses bancos não vão atender. Então, Neo4j tem esse histórico, tem a questão de arquitetura, qualidade, escalabilidade, facilidade de uso, integração com outras ferramentas e diversos conectores. E vale lembrar, para quem gosta bastante desse tema, junto com você, Felipe, a gente tem o Alura Case dentro da Alura, onde a gente entra em mais detalhes de como aplicar o Neo4j e todos esses componentes que vão além na arquitetura. Eu queria colocar mais uma dúvida aí minha, né? Eu que vim da ciência da computação, eu também estudei bastante essa parte matemática, no meu mestrado, fiz combinatória. E no Neo4j, seja com GQL ou com Cypher, eu também consigo usar queries para aplicar aqueles algoritmos de caminho mínimo do Dijkstra, do Prim, do Kruskal, de componentes, de pintar grafo, de virar grafo de ponta cabeça, de saber quantidades e características dos grafos
esses conceitos matemáticos que muitos são bem úteis e traduzíveis para o dia a dia, eu tenho como aplicá-los de maneira fácil? Em Neo4j existe uma biblioteca de ciência de dados de grafo, que tem mais de 65 algoritmos, tanto supervisionado quanto não supervisionado, e também alguns que são utilitários. Tudo documentado em nosso site, com papers, equações matemáticas, onde é possível fazer Dijkstra, tem de caminho curto, tem de comunidades, de clusters, né? Tem de predição de link, tem de você fazer embedding do grafo, fazer uma representação vetorial das ligações que existem dentro do grafo. O nosso quinhão não é a ideia de algoritmos, né, dentro desse contexto da biblioteca, não é a ideia de algoritmos mais orientados a esse lado estatístico, né? É mais algoritmos orientados ao mundo de grafo, onde você pode utilizar ele para rodar, ter um resultado e utilizar ele até num outro processo seu como uma feature, incrementando com o conhecimento do grafo a informação que você vai ter do relacionamento, que muitas vezes no mundo estatístico ele é totalmente ignorado, né? Ele é só feito cálculos que a explicabilidade é algo bem difícil. Então, os resultados que eu tenho do grafo, tudo é explicável, tudo você de alguma maneira consegue enxergar o que está se passando e ter um racional. Muito bacana, é interessante ver esses contextos, né, o matemático, o combinatório, o científico, aplicado a esse dia a dia e já com as coisas prontas, né, além de uma linguagem para você fazer a query. Eu fico muito interessado no assunto, no banco de dados e entender esses vários formatos ao mesmo tempo. Ele permite estender e enxergar essas relações de uma maneira a agregar valor e impacto nos resultados para compreender, né, os resultados que você quer buscar nos dados. E tem gente que fala, né, não, você não precisa estudar essas coisas, esse tipo de coisa, é só sair programando. E depois de um tempo que a gente ganha experiência, a gente vê como esses conceitos computacionais, desde os algoritmos e estruturas de dados até os mecanismos de inteligência artificial, um pouco de estatística, um pouco de matemática, chega em um momento da carreira que é necessário se você quer realmente estar participando de projetos mais ousados e desafiadores. Eu acredito que a fonte, né, da nossa área, tecnologia, ciência da computação, é matemática, é física. É de onde a gente, todos em algum nível é importante ter algum tipo de conexão, é o que é o perene. Então, mesmo o assunto que a gente está falando é um assunto que para mim é real desde 99. E eu estou falando variações de algoritmos que existem desde 1800. Uhum. É um assunto que se fala desde 1700, que matemáticos já criaram essas equações e que ninguém questiona o racional, faz melhorias, porque é perene. Então eu fico muito contente em poder me ligar a algo muito maior do que eu. Eu sou uma corrente numa sequência de coisas que a ideia é agregar, né? E o lado que eu particularmente acredito que possa agregar é a visão a respeito da maneira que as coisas se relacionam e dar um olhar diferente a o que esses matemáticos aí olharam. Mas sim, eu acho que a nossa área e eu acho que com inteligência artificial vai ficar mais inegável que não que vai substituir as pessoas ou trocar, mas que vai ficar uma barra mais alta e as pessoas da área, em algum nível, vão ter que começar a ter algum relacionamento um pouco mais próximo com as suas fontes, né, matemática e física. Para alguns assusta, mas eu não estou falando aqui uma coisa monstruosa de conexão, mas é saber ler, né, sobre. Muito dificilmente sobre GenAI hoje em dia você vai ver um artigo prontinho, você vai ver um PDF do Arquivir. Até algum tempo atrás tinha um artigo no Medium. Hoje em dia é incrível que eu vejo posts sobre direto um PDF um link a um PDF de pesquisa. Eu falo, como assim, né? Antigamente as pessoas iam lá, montavam um Medium. Então, só que a gente está vivendo em um mundo onde tem assuntos que o tipo de desenvolvimento dele exige essa ligaçãozinha com esse lado um pouquinho mais matemático, né?
Conheça os estudos de caso da temporada atual do Alura Cases. Estude com a gente e entenda melhor a cabeça de empresas e grandes profissionais que estão resolvendo seus problemas com programação, dados e IA. Nesse segundo round, eu quero saber de você, Felipe, porque é muito interessante ver as carreiras das pessoas que estão aqui com a gente. E quem está aqui assistindo, ouvindo, quer chegar num momento de carreira, de execução de trabalho, que tem várias formas. E tem muita gente que tem essas ocupações e profissões diferentes. Então, acho que é interessante esse arquiteto de soluções, que lá fora é bastante conhecido, né, fora do Brasil. Você quer apresentar a sua solução numa empresa e uma empresa está considerando adotar aquela tecnologia, aquele produto, aquele banco de dados, precisa conversar com um especialista que tem essa visão ampla, que nem você, que já viu muitos casos de uso e que fala, opa, então dá para usar aqui na minha empresa. Então, você hoje como arquiteto de soluções, não só como arquiteto de soluções, acho que é muito legal, não sei se todo mundo sabe, a gente grava o Hipsters.talks, que é um projeto do Hipsters, que começou na Alura, hoje a gente grava aqui de uma das nossas unidades da FIAP, e o Felipe também é um dos nossos professores. Então, além de arquiteto de soluções, ele tem essa profissão nobre, que é de ensinar, de trocar conhecimento. Então eu queria saber como que você chega até o Neo4j. Mais ainda, uma empresa que tem esse pé no mundo open source. Não são muitas. Hoje em dia tem mais, certo? Que começaram nesse modelo de um software gratuito com código aberto, de alguma licença, começa a ganhar tração entre um público e fala, opa, dá para montar um produto e vender um SaaS aqui, dá para montar um produto e vender uma customização, uma consultoria. E você me contou que no Neo4j, né, nos bastidores, tem mais de 800 colaboradores, que é incrível para uma empresa que começou no mecanismo de software aberto, não é? São poucas, não pouquíssimas, mas são poucas que obtiveram sucesso assim. Então eu queria entender um pouco da sua carreira, da sua trajetória, por onde você passou para inspirar quem está aqui vendo a gente. Eu atuo na área desde os 13 anos. Eu sempre fui muito curioso, especificamente isso eu acho que é a primeira coisa que para mim eu já tive de aprendizado. É muito importante você gostar do que faz, né? E o quanto mais cedo você consegue identificar isso é algo muito benéfico. Na minha cabeça sempre foi uma coisa um pouco mais... Com 8 anos eu já lia histórias de ficção científica com Isaac Asimov, livros que me atraíam a atenção e me deixavam impressionado, e eu pensava, nossa, eu queria trabalhar com cibernética, com 8, 9 anos, cibernética, imagina, né? Comecei a mexer com desenvolvimento na época do crescimento, ainda era BBS, trabalhando em suporte a máquinas, conhecer um pouco melhor como funciona o desenvolvimento, evoluindo para o mundo ASP, na época que começou as páginas de internet, e atuando em empresa e fazendo já aos 15 anos a gestão de algumas pessoas para poder desenvolver trabalhos em páginas de internet diversas. Uma chavinha que mudou muito fortemente foi entrar na faculdade muito novo, já com 16 para 17 eu já estava já no meu segundo ou terceiro ano de faculdade, e aí lá eu escolhi ciência da computação, que era o que eu queria, com detalhe, inteligência artificial. A gente vê hoje IA, mas no Brasil, IA antes, numa turma era 50 pessoas em engenharia de software, 40 pessoas em engenharia de redes e 3 em IA. Porque as pessoas não tinham muito a praticidade do que significava aquilo na época, né? Era a época de CMI, era UML, um mundo diferente. E redes neurais não tinha comido tanto espaço na tecnologia. Então aí nisso eu fui influenciado positivamente por professores a me embrenhar em redes neurais. E já seguindo o tema, né? Cibernética, essa coisa. Eu me formei com especialidade em redes neurais, eu já tive publicação em anais de congresso de ciência da computação aqui no Brasil.
E nisso eu tive o convite da Microsoft para trabalhar lá. Atuei na Microsoft em diversos papéis, alguns mais que tinha algo de grafo, e algo era bem... Grafo sempre foi uma dificuldade, exigia um processamento que na época ainda era muito incipiente. Redes neurais era uma situação que já mostrava isso. E no início eu entrei na Microsoft, fiquei 15 anos, em diversos papéis, inclusive um bem forte de cibersegurança. Eu aprendi muito, sou muito grato a todas as pessoas que eu trabalhei, as empresas que eu pude atuar. Eu, com certeza, sou quem sou por causa dessas pessoas, empresas também que acreditaram em mim. Então, da Microsoft, cibersegurança abriu um leque de multidisciplinaridade de dados muito alto. E eu mantive o tema de trabalhando ali com grafo, indo trabalhar na Dell, onde na Dell o tema era, trabalhava em times de consultoria, tanto de nuvem quanto de dados, e lá eu pude me tornar bicampeão na Hackathon. Eu fui campeão da Hackathon da Dell e o primeiro campeão do primeiro Datathon do Santander. Ô, Felipe, eu vou fazer uma pausa aqui, porque está muito boa a sua história, porque a conexão do seu interesse quando criança, né, com um dos escritores, filósofos, que cunhou vários termos da ficção científica, de androide, de cibernética, de robô, para depois você falar, poxa, eu vou estudar redes neurais, porque tinha aquela presunção de que redes neurais simbolizam como o cérebro funciona exatamente. Esse link já é excelente. Vou até, inclusive, pedir para quem gostou, já deixar o like aqui dessa sua referência e assinar esse nosso canal, que é recente, o canal do Hipsters. Quem está ouvindo o podcast não sabe, talvez, que a gente tem agora um canal do Hipsters para trazer essas conversas com grandes profissionais. E aí você salta para os hackathons, não é? Que aqui na universidade a gente também pega bastante, que eu gosto, como você colocou, né? Esse relacionamento de pessoas, que você colocou a gratidão com essas pessoas. O hackathon é esse espaço que eu acho que para quem está com a gente aqui falando, poxa, eu quero chegar onde o Felipe está, ou ir além, essas disputas, competições, esses ambientes onde a gente pode trocar bastante, ser desafiado, para mim também foi algo que me despertou mais, poxa, eu quero estudar mais, quero entender mais, né? Algum mecanismo de competição que eu não tinha nos esportes, mas que eu comecei a ter, nem nos estudos eu tinha, mas eu comecei a ter em maratona de programação, Olimpíada, Hackathon, eu comecei a achar mais interessante. Então, acho esse é um ponto muito bom de você colocar. Tem duas coisas na área, né? Aceitar que é um aprendizado contínuo, tanto de leitura quanto de exposição, e participar. Eu perdi muito, participei de outros hackathons e perdi muito. O perder, não é o perder, você ganha experiência. É você ver a coisa de um jeito diferente, é você reconhecer no outro a vitória, o valor do outro, né? Me agregou muito participar de vários desses. Eu conheci muitas pessoas incríveis, e nessa jornada eu pude conviver com pessoas incríveis, que é outro ponto, né? Você conhecer, buscar pessoas que são referência nas suas áreas e conversar, acompanhar é algo importante. E depois dessa jornada, eu já na Dell eu atuava em migrações de grandes data centers, então algumas empresas, inclusive nacionais, eu fui líder técnico de diversas migrações, liderando times de 30, 40 pessoas, aonde envolvia tomada de decisões, e eu tomava elas usando grafos. Na época eu mostrava para as pessoas olhavam para mim e falavam, olha, você montando um mapa astral de bolinhas, né? Você está aqui organizando virou uma astronomia. Grafos, para muitos, algum tempo atrás, era uma coisa bem diferente. E hoje eu vejo o avanço onde a gente teve redes sociais, que deu um impacto. Hoje eu escuto pessoas falando termos de grafos, aquele influencer, né? Aí aquela pessoa que influencia um monte, opa, isso é um grafo.
A gente teve... Até clique aparece, às vezes eu ouço pessoas falando. As pessoas estão ali quase na bordinha de falar um nó. Né? Então, assim, é algo bem interessante, bem forte com IA, e que para mim assim está sendo algo incrível, porque de novo ligou com um tema lá de trás, redes neurais. Eu vendo redes neurais, todo mundo ChatGPT por trás, redes neurais, né? Então assim é algo incrível poder ver o quanto evoluiu, aonde está chegando e ficar imaginando onde vai. IA para mim é agregar na vida de cada um. Eu vejo que para mim já me agrega muito como está hoje, tanto para o meu estudo de meu mestrado, minha vida pessoal, meu trabalho, o estágio que está, e eu fico bastante entusiasmado em poder ser um dos fatores positivos a avançar um pouco mais aqui para nós na América Latina, aqui no Brasil, e a gente conseguir ter os próximos que sonham com Isaac Asimov avançando mais rápido do que a minha jornada, podendo pensar em agentes, você imaginar agentes em conjunto trabalhando em uma função, isso é incrível de falar. E hoje em dia não parece de maluquice, né? Se eu falasse uns 5 anos atrás, isso é maluquice. Tudo bem, vai ter isso aqui daqui uns 30 anos. Né? Era essa a impressão. Olha onde nós estamos hoje, então... Eu diria que assim, uns 20 anos atrás, você conseguia estudar alguma coisa e ficar 5 anos, 6 anos, talvez, com aquele assunto. Hoje em dia, não. Uma coisa já... São curtos, né? Hoje o ciclo é imensamente curto, já começa caducando. Então, tem que ter disciplina para manter o estudo, a leitura, o interesse, ligar isso com o que eu falei. É importante fazer o que você gosta. É importante você ter uma ligação com o assunto onde de manhã cedo você acorda entusiasmado, encontrar o seu entusiasmo. Não encontrou, continua procurando. Está lá. Então, assim, em tecnologia, o que eu acho interessante é que tem diversos temas. Tem muita área, muita coisa bacana para muita gente se embrenhar e fazer coisas legais. Mas é importante fazer de um jeito original. Tem muitas pessoas que querem apenas se embrenhar na área. Mas a originalidade, colocar a sua voz, é você se dedicar, praticar, estudar, e com certeza tem espaço. E Felipe, depois da Microsoft, que você passou muitos anos, mais de uma década, e depois da Dell, você já vai direto para o Neo4j? Direto ao Neo4j, aí eu tive um feliz convite de um colega que eu já tinha trabalhado na Microsoft, e ele me convidou, a gente conversando, ele ia começar a operação aqui na América Latina, então eu sou um dos 3 primeiros funcionários aqui. Né? Hoje eu tenho muito orgulho da equipe que eu trabalho, ela é bem maior, tanto os meus companheiros aí também de arquitetos, os times de vendas, de suporte que existe hoje, para mim me foi muito... tem sido uma experiência muito feliz poder contribuir positivamente, não só nessa ideia de grafo, mas ver algo e representar o lado técnico aqui da Neo4j na América Latina, conversando com diversas pessoas, e a gente juntos aí co-criando essa nova realidade de agentes de IA, entre outros temas de grafo. Né? Felipe, para a gente fechar, você citou dedicação, leitura, prática, participar, você citou o Hackathon, você citou bastante da leitura, até dos livros de ficção, que eu gosto bastante. E eu queria que você desse qual é a sua dica para quem está no começo da carreira e quer trabalhar em grandes empresas e empresas especiais e tão focadas em ciência e tecnologia como Microsoft, Dell, Neo4j. O que você acha que a pessoa precisa? Todas essas empresas têm algum tipo de formação, do tipo uma certificação, algum tipo de curso. É importante se desenvolver e conhecer elas, não tanto para ter a certificação, mas entender a visão dessas empresas em relação a dados, em relação a como trabalha no ponto de vista de ciência de dados ou outros temas. Então, é um bom começo. Escolhe uma e começa. Não fica
Não fica pensando muito. Mas em paralelo a isso, é você também praticar. Ou seja, cria seu... Aqui eu falo muito para aqueles que estão em busca do conhecimento para se fortalecer e ser uma voz, em buscar sua voz original no tema mais técnico, né? Você tem que ter o seu portfólio, você tem que ter algo que não que mostre que você teve o interesse e a experiência em relação a algum assunto. Então, combine essas duas coisas. Uma vez que você passou por essas certificações, e não precisa ser as principais, as maiores, uma vez que você pegou o gostinho de experimentar, vai escolhendo, afunilando uma área. A nossa área ela tem muitas opções, tem que tomar muito cuidado para você não ficar numa... É o tempo que vai dar a sua multidisciplinaridade. Escolha uma área e fica ali, pelo menos por um tempo. Tenta criar algo com aquilo ali, depois que você criou, para pensar de novo, gostou, não gostou, vamos para outra, vai outra, seja na mesma área ou não, mas não saia, tem que saber praticar, tem que criar algo, ver com seus olhos, porque senão fica, para não ficar uma pessoa que fala sobre algo que não tem como colocar a voz quando você não tem nem o ar para produzir a voz. Então, crie, respire o ar e solta a sua voz. Pratique. Muito obrigado, agradecer você, Felipe, você ouvinte, quem está vendo a gente. Hipsters, abraços. Tchau.